Boa noite a todos, aos amigos presentes e aos amigos virtuais, porque hoje temos essa facilidade de nos comunicarmos pelo mundo virtual. Nossa aula de hoje, então, é pensamento, vontade e ação magnética. Bem, para que a gente possa fazer uma revisão sobre o que já conhecemos do pensamento, é preciso voltarmos ao fluido cósmico universal, ou plasma divino, segundo a designação de André Luiz em Evolução em Dois Mundos. E nós achamos interessante a colocação do benfeitor espiritual, dizendo: vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Estamos mergulhados, segundo a orientação dele, no plasma divino ou no fluido universal. Esse fluido universal, ele é transformado, transmudado no nosso complexo perispírito corpo físico, com o nome de fluido magnético ou fluido vital. Nós inalamos, nós conseguimos colocar esse fluido dentro de nós através da pele, dos poros, e nós somos capazes de transmudar, de transformá-lo, então, de fluido magnético de fluido universal para fluido magnético. E nós também chamamos de ectoplasma. Na verdade, essa produção do ectoplasma, do fluido magnético, fluido vital, nós temos que considerar como sendo sinônimos, porque nós só conseguiremos compreender melhor como é que aproveitamos esse fluido universal a partir do momento em que nós nos conscientizamos que somos capazes de produzir ectoplasma. Então, na verdade, esse ectoplasma, ou fluido vital, ele constitui uma parte do perispírito, a parte mais externa do perispírito, e que permite a união do espírito à matéria. E o que ocorre com esse ectoplasma? Nós sabemos que ele vai ficar aqui na Terra mesmo. Quer dizer, após a morte física, ele não continuará conosco no complexo perispiritual, espírito. Nós deixaremos aqui na Terra esse revestimento, mas ele é importantíssimo para que o espírito possa atuar no corpo físico. Então, a união do espírito com a matéria se dá a partir do perispírito. E esse perispírito contém no seu corpo mais externo, no seu envoltório mais externo, o ectoplasma ou fluido magnético vital. O que é importante saber é que esse fluido universal, ou plasma divino, que é transmudado no nosso corpo perispirítico, ele nos faz herdeiros do Criador, porque através dele é que nós cocriamos. Porque o pensamento, por exemplo, ele tem características muito especiais de cocriação, já que é o pensamento que nos remete ao Senhor da vida, ao Pai, ao Criador, e que nos dá possibilidade de cocriar. Por que nós falamos cocriar? Porque Criador só temos um, Deus. A possibilidade dos filhos é de cocriar, de utilizar
o material, ou aquilo que nós consideramos essa energia geral, universal, nós podemos nos apropriar dessa energia e realizarmos as nossas criações, que são conhecidas como cocriações. Então, é uma energia espiritual e, através, então, dessa propriedade, nós assimilamos os corpúsculos de matéria que dizem respeito a esse fluido universal transformado dentro de nós. Com isso, nós construímos o nosso próprio corpo espiritual, desde os seres unicelulares até atingirmos a magnífica construção do nosso corpo espiritual e do nosso corpo físico, e através da nossa cocriação como herdeiros do Criador, nós construímos as civilizações. E dentro das civilizações, obviamente, concebemos essas civilizações como sendo o produto, né, da humanidade encarnada e desencarnada. Quer dizer, tudo quanto construímos do ponto de vista de civilização é o resultado da cocriação dos espíritos pertencentes a este orbe. Bem, Leon Denis chama a atenção para o aspecto co-criador do pensamento, dizendo que o pensamento gera palavras e ações e eles plasmam mundos maravilhosos, assim como lugares sombrios. O que ele está querendo ressaltar é que existe a cocriação em plano maior que produz esses mundos maravilhosos e que resultam da ação dos espíritos altamente inteligentes, sábios, mas amorosos, né? Então, espíritos que já atingiram uma evolução muito grande e que são capazes, então, de plasmar esses mundos maravilhosos. Como também nosso Senhor Jesus Cristo foi capaz de plasmar o mundo que nós conhecemos, porque Ele é o nosso governador planetário e a Ele Deus concedeu a bola informe que se destacou do Sol e que foi concedida ao Cristo para que Ele então moldasse segundo a sua cocriação em plano maior. Na verdade, Jesus é o co-criador da Terra que recebeu há 4 bilhões e 600 milhões de anos essa bola informe para cinzelá-la, arquitetá-la e transformá-la no que nós temos hoje. Essa maravilha que nos foi concedida por seu amor. Então, as formas e imagens que se imprimem em tudo que vestimos, em tudo que fazemos, em todas as questões que plasmamos, tudo isso vem do pensamento. Por isso é que muitos espíritos que se comunicaram através de Chico Xavier, espíritos que partiram, por exemplo, de acidentes graves, que recomendam aos seus familiares que deem as suas roupas, que não fiquem contemplando no guarda-roupa ou no quarto os seus objetos, porque eles dizem isso porque esses objetos e essas roupas estão impregnadas do quê? Da produção mental de sua vida terrena. Tudo aquilo que nós produzimos em nossos pensamentos atingem objetos e tudo aquilo que está à nossa volta está impregnado da nossa personalidade, daquilo que produzimos mentalmente. Então, diz-nos
Leon Denis, que nós formamos essas imagens que são impressas ao nosso derredor. Então, e ele ainda afirma que a nossa evolução resulta dessa capacidade co-criadora que nós temos. Por quê? Porque nós mesmos construímos, como eu já disse, o nosso perispírito, o nosso corpo físico ao longo de bilhões de anos. Então, é a nossa capacidade co-criadora que, afinal de contas, apresenta, né, a construção do que nós somos, intrinsecamente. Bem, o que nós aprendemos sobre o pensamento na coleção André Luiz? Tudo isso aqui é bem resumido. Nós já vimos com a obsessão de suas máscaras muito do que estamos colocando aqui, e também no curso de 2009, né, muito da matéria que estamos vendo hoje. Então, são ondas eletromagnéticas do pensamento, e são ondas supraluminais, além da velocidade da luz. São partículas ainda desconhecidas. Mas o benfeitor chama a nossa atenção para uma escala periódica de elementos, que não existe só para os elementos materiais conhecidos da escala de Mendeleev, mas que ultrapassa essa escala e que tem, então, uma sequência de partículas que impregnam ou que fazem parte do pensamento. Evidentemente, isso não foi descoberto e constitui uma heresia científica até o momento, mas que, sem dúvida, nós aportaremos a isso com o andar da carruagem, com o progresso da ciência. Então, com o tempo também, nós vamos compreender qual é o comportamento dessas partículas e as trajetórias dos seus componentes. Vamos ter condições de fazer a distinção dessas partículas e de saber a composição do pensamento de cada um de nós. Mas André Luiz chama a atenção que essas partículas do nosso pensamento funcionam segundo as leis dos quanta de energia, quer dizer, segundo a lei quântica, porque são partículas muito refinadas, desconhecidas, mas que vibram segundo as leis da física quântica. Aprendemos com ele também que o pensamento, ele é colorido, né, pelo nosso sentimento, que dá forma e natureza ao nosso pensamento. Então, nós temos certeza de que a ciência chegará a isso, de que o sentimento é muito importante na natureza do pensamento. É ele quem dá esse tom, né, que tem cor, que tem música, que tem, enfim, um comportamento que né, bafejado por aquilo que resulta do sentimento que nós exalamos ou que nós produzimos. Bem, ele fala também no Evolução em Dois Mundos, André Luiz, né, no capítulo 18, que pode converter-se em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura.
Então, o raio de pensamento que nós exalamos, que produzimos, tem essas características. Nós já vimos, né, na nossa conversa anterior, que são fluidos que, afinal de contas, dão passagem a esse pensamento, que o pensamento coloca em movimento, e esses fluidos variam segundo o sentimento com o qual é produzido. Então, nós podemos ter sentimentos bons, sentimentos negativos. Já vimos, inclusive, aqueles mais mortíferos, né? Que são capazes até de matar plantas e animais. Então, e vimos também as benzedeiras, que são capazes de produzir, né, raios, né, ou fluidos que vão reanimar o indivíduo na sua problemática, quer com doenças, por exemplo, dermatológicas, ou o chamado mal-olhado, ou problema de ciúme ou de inveja, etc. Bem, o pensamento tem uma capacidade ou uma propriedade muito importante e que se chama indução mental. E o pensamento, ele tem a capacidade de ser reproduzido. Isso é de uma importância enorme no nosso relacionamento, porque essa propriedade do pensamento nos faz entrar em contato com todas as criaturas, encarnadas ou desencarnadas. Nós somos capazes de influenciar as pessoas, os espíritos que estão na matéria, como somos capazes de influenciar os desencarnados. Por quê? Por causa dessa propriedade que se chama indução mental. Então, essa indução mental própria do pensamento é que nos faz ter um raio de ação muito maior do que imaginamos. É por isso que temos de tomar cuidado com aquilo que pensamos e dos pensamentos que são transformados em palavras e atos. Precisamos ter muito cuidado, porque arrastamos conosco outras criaturas que estarão na mesma faixa vibratória. O cuidado vem daí. Nós temos que ter, portanto, esse cuidado ao elegermos a nossa patófila, aqueles com os quais nós nos relacionamos, do ponto de vista espiritual. Embora na família a gente saiba que existem elementos que são afins e não afins, mas que nós temos de aceitá-los como eles são e temos de perdoá-los, mas não significa que nós vamos sofrer a influência deles na parte negativa, porque aí vai depender de sintonia, né? Nós então podemos ter sim pedido a Deus uma vida em família em que aparecem os nossos inimigos ou adversários do passado, a fim de realizarmos a nossa harmonização, transformarmos o ódio em amor. Mas isso tem que ser feito sem que a gente sofra a influência negativa. Nós temos que evoluir todos juntos dentro do critério de perdão, de fraternidade, de tolerância. Os fluidos, como nós já temos visto, são veículos do pensamento, né? Então, eles podem ser construtivos, destrutivos, e o fluido magnético está impregnado da natureza do nosso pensamento. É claro que está. Cada um de nós tem um fluido magnético próprio.
E esse fluido magnético, ele é a expressão daquilo que temos como nossos pensamentos na vida diária. Se nós estamos trabalhando numa casa espírita, qual é o interesse nosso? É de entrarmos em conexão com o nosso mentor. Por quê? Nós já temos dito aqui e repetido. Na casa espírita, o passe é humano espiritual. E ninguém pense que vai fazer tudo sozinho, porque se estiver pensando assim, é melhor ficar em casa. Não é assim. Nós estamos a serviço dos benfeitores espirituais. Todo médium precisa estar em ressonância com o seu mentor. Entrar em sintonia com ele no trabalho sobretudo no trabalho de paz. Né? Por isso é que essa ligação com o mentor é importante. E o passista, obviamente, tem que pensar no cultivo dos sentimentos melhores, a fim de que ele possa trabalhar com desapego, com vontade de servir, com humildade e principalmente com confiança na vida espiritual e no seu mentor. Ele precisa fazer isso. Tem que ver a caridade como força da alma. A caridade para o passista tem que ser interpretada como algo da onde ele tira a força para produzir. Então, é algo que precisa ser sempre lembrado. Não há dissociação do trabalho de passe da caridade, nem isso seria possível. Mas não é aquela história de dizer, eu estou fazendo a caridade vindo da paz. Não é isso. Não é. Porque esse é um sentimento que coloca o passista acima de. E nós não estamos acima de ninguém. Né? Nós estamos falando na caridade como algo que ele faz rotineiramente, da onde ele tira forças espirituais para a realização do trabalho. Então, nós temos que ver também na questão do fluido e do pensamento a importância do receptor, quem vai receber. Por isso nós temos dito que nas casas espíritas nós deveríamos lembrar sempre o papel do receptor. Porque ele está ali, que ele veio buscar. Se a sua passividade deve ser uma passividade desleixada, se deve ser entregue simplesmente ao cuidado do passista, sem que ele eleve o seu próprio pensamento à divindade. Tudo isso precisa ser recordado no movimento das casas espíritas. Né? O André Luiz cita um caso muito interessante do hipocondríaco, né? Aquele que é um excelente incubador de micróbios, de bactérias e de sintomas mórbidos. Porque todo aquele que busca mentalmente somente a doença está incubando a própria doença. Né? Porque nós aprendemos com os benfeitores espirituais que a primeira coisa que deve fazer parte da nossa vida é o encorajamento à saúde, é a certeza da saúde. E se não a temos momentaneamente, isso não significa que não a teremos. É apenas um estágio passageiro. Para o hipocondríaco, não. Ele estará sempre doente. Né? Então, veja em Entre a Terra e o Céu, que André Luiz diz: entidades microbianas que vivem e se reproduzem no campo mental dos milhões de pessoas que as entretêm. Existem essas
entidades microbianas que estão em sintonia conosco. Vejam como isso é importante, né? Então, com a fixação mental na doença, essas entidades microbianas acorrerão em massa, absorvidas pelas células que as atraem, e em obediência às ordens reiteradamente recebidas, formam no corpo a enfermidade idealizada. Então, a questão da hipocondria, ela é grave por isso, porque o espírito morador, nosso espírito, que é dono de tudo, que é a personalidade máxima, ele que comanda tudo, inclusive as entidades microbianas que acabam se afinizando conosco pela produção mental. Vejam como isso é grave e precisa ser alertado. Mais que isso, eu acho que os médicos espíritas e o pessoal da saúde ligado ao espiritismo tem que levar isso muito em consideração, a fim de que ele eleve o pensamento daquele que está doente. Por isso que André Luiz insiste, o encorajamento à saúde. Nós não podemos ficar amodorrando doença. Nós temos que partir para uma situação de libertação da doença. Nós temos que ter um impulso sadio de renovação do nosso perispírito e do nosso corpo físico. A necessidade da mudança da postura mental. Então, é preciso que o doente saiba, né, que a doença é consequência do distúrbio espiritual. Houve apelo para se concentrar no bem por aqueles que estão cuidando dele, mas nem sempre ele rompe a barreira do negativismo. E nós precisamos romper. Se ele conseguir romper essa barreira, ele volta a se integrar na corrente da vida vitoriosa. São expressões do André Luiz. Então, a questão da hipocondria pode ser vencida sim, mas é preciso que haja uma reeducação mental. E essa reeducação tem que ser favorecida pelo pessoal da saúde que cuida do paciente. A força do pensamento nós exercemos através de exemplos, gestos e palavras. Nós sabemos o quanto o exemplo arrasta as pessoas. Às vezes estamos querendo desanimar ou achando que não vamos vencer determinada prova. Mas quando nos lembramos de um benfeitor que passou pela vida terrena e que venceu dificuldades muito maiores que as nossas, a nossa tendência é acordar para sair do problema e lutar para estar fora dessa questão negativa, né? Os exemplos, gestos e palavras geram ideias, que a maneira de ondas criadoras vão e vêm, partindo de nós para os outros e voltando dos outros para nós, com a qualidade do sentimento e pensamento que lhes infundimos, levantando-nos para o triunfo ou impulsionando-nos para a derrota. Nós conhecemos famílias que têm maneiras diferentes de encarar a doença ou a tribulação. Felizmente, na minha família, né, meu pai, minha mãe, sempre nos criaram. Está com febre? Está com dor no corpo? Está com problema? Vamos ao remédio, vamos à oração, e escavila-te, levanta-te e anda. Vamos em frente.
Graças a Deus, nós tivemos esse tipo de formação. E acho que as mãezinhas e os paizinhos deveriam já ir habituando seus filhos nesse esquema. Vamos ao remédio, vamos à ajuda que a medicina ou a farmácia pode oferecer e vamos em frente, sair do problema e trabalhar. Então, é importante a força do pensamento na movimentação dos fluidos bons, né, quando estamos doentes. E principalmente na produção dos elementos de defesa. Veja, nosso sistema imunológico é da mais alta expressão para reconduzir-nos à saúde. Não é isso? Não é isso que nós aprendemos? Ele é tão poderoso que no transplante o que é que se dá? Ele impede que o órgão transplantado continue. No entanto, o próprio organismo dele se levanta e diz, não aceita, não é isso? E ele toma remédio para ajudar, evidentemente. Mas vejam, a produção dos elementos de defesa do nosso corpo são importantíssimos. E nós só vamos aumentar a nossa capacidade defensiva se nós tivermos os pensamentos de encorajamento, de fé, de vontade de acertar, sabendo que tudo é passageiro e que nós vamos construir, reconstruir o corpo e assim por diante. Bem, nós podemos ter nós já vimos inclusive quando do curso do passe como cura magnética anterior, que a cura pode ser instantânea, não é isso? E, é claro, qual é o exemplo maior? Jesus Cristo, né? Por que a cura era instantânea? Devido ao grau de pureza do fluido. Pureza extraordinária, como nenhum outro ser demonstrou na Terra, a não ser os seus discípulos, em alguns casos. A quantidade de fluido despendida e aproveitada no paciente e a vontade poderosa de ajudar. Isso causa o quê? Uma cura instantânea. Então, tudo vai depender da força do pensamento. Vejam vocês como é interessante o nosso estudo sobre o pensamento. Porque ele desloca montanhas, né? Bem, agora nós vamos ver a ação do pensamento sobre a água, né? Porque a água é uma excelente condutora de fluidos, né? Ela está entre 60% e 80% do corpo físico e nós descobrimos que a energia das mãos já altera a água por princípios de física e já temos pesquisas nesse sentido. E ela é o mais poderoso condutor de fluidos. Bem, as modalidades de cura, elas são variedades do magnetismo. Vai depender da intensidade, rapidez da ação, o efeito segundo a qualidade do fluido. Aqui nós recordamos os dois casos, de Marie Bailey e Jane Smith. Nós tivemos dois casos diferentes de cura. No caso da Marie, foi uma cura instantânea. Ela era portadora a questão da tuberculose peritoneal, peritonite avançadíssima pela tuberculose. E o caso foi descrito pelo
por seu médico em um livro que que foi escrito na década de 1950, foi escrito antes, mas foi publicado por Charles Lindbergh, muito amigo do médico que cuidou dela e que a levou até Lourdes, quando ele era recém-formado em medicina e que antes de ir para os Estados Unidos. Mas o caso de Marie Berry é o seguinte: ela chegou praticamente morta. Ela estava em estado terminal de vida. Como ela não tinha forças para levantar-se da maca e banhar-se na piscina de Lourdes, né, onde estão concentradas as águas bentas ou águas fluidificadas, então os servidores da gruta aspergiram água no seu abdômen. E a água passou a penetrar no seu organismo e ela saiu de lá andando, para a gente encurtar a descrição, né? E dali voltou para Paris e ela acabou se curando da doença em Lourdes e curando-se instantaneamente. A Jane Smith estava em caso terminal de um câncer, né, do fêmur e da bacia. E foi pedida a licença aos à Igreja Católica, que ela era devota, e um médium, né, cuidou dela, e durante 6 meses ela tomou passe, e nesses 6 meses ela se curou. Então, essas modalidades estão descritas no livro e demonstram, então, diferentes, né, instantes da cura. Uma cura mais intensa e outra que demorada. Então, o Rio Azul em nosso lar é descrito por André Luiz como sendo, né, um excelente condutor de fluidos. Quem cuida do rio, por incrível que pareça, é o Ministério da União Divina, onde se encontram os espíritos mais evoluídos de nosso lar. André Luiz estranhou como é que entidades tão purificadas tomavam conta de um rio, né, e do Bosque das Águas. E aí Ulisses explica que são seres muito evoluídos e que eles oram e fazem reuniões periódicas a fim de que essas orações sejam absorvidas pelo Rio Azul antes de entrarem na cidade. Então, quando o rio penetra nosso lar, ele já vai com as características vibratórias desses espíritos mais puros. Por isso que, chegando no complexo hospitalar ou nas casas, nas residências, a água já está fluidificada e eles permanecem sempre dentro de um clima muito harmônico de convivência, né? Então, a água pode ser nociva em mãos perversas, útil em mãos generosas. Ela pode absorver amarguras, ódios, ansiedade, mas também ela pode ter uma atmosfera purificada pela introdução desses fluidos mais positivos. Então, eu sempre costumo chamar a atenção nas casas, nas residências, quando há muita briga dos elementos que ali vivem, tomem cuidado com a água, porque ela vai absorver essas querelas todas, infelizmente, e ela não vai ser, né, uma boa digestão para os que ali vivem. O Dr. Masaru Emoto é o pesquisador da água, né, e nos trouxe uma pesquisa de muitos anos sobre a influência dos pensamentos sobre a água, e ele demonstrou que quando as pessoas pensavam em gratidão, em amor, as águas tinham, quando levadas
ao campo escuro do microscópio essa aparência de bijuteria, né? De joia. Era uma cristalização perfeita da água. Quando, porém, eles vibravam no sentido de eu vou te matar, ou de Hitler, a água não tinha a mesma complexão. Ela não apresentava essa mesma cristalização. Bem, nós podemos utilizar também no passe o sopro curador. É claro que as casas espíritas procuram evitar, porque é muito problemático, principalmente quando a gente lida com o grande público, não é? Porque não é algo assim que as pessoas aceitem normalmente. Mas o sopro curador é bastante utilizado no mundo espiritual. Bem, este era o assunto que eu queria trazer hoje para vocês, mostrando a importância do pensamento, a importância das nossas produções mentais e também a força que o passista obtém através da caridade. Não pensando que ele está fazendo caridade ali, em contato com o seu irmão. Não. Pensando em amor, transferir serviço, em transferir amor. Mas a base, a sua força, vem da vida que ele leva, que ele prega, que ele tem condições de exemplificar. Caridade que nasce dos seus atos, das suas ações. E como nós vimos, nós impregnamos tudo à nossa volta. Tudo com os pensamentos que emitimos. Tanto é verdade que, quando, por exemplo, uma médium pegou um azulejo que fazia parte da cidade de Pompeia, que foi destruída por um terremoto, né, e pelo vulcão. Então, ela foi capaz de descrever o local onde ficava esse azulejo, o banheiro público, que era muito amado dos romanos, e até conversas que se davam nos tempos remotos em que Pompeia foi destruída. Então, no meu livro Dom da Mediunidade, eu estudo aquilo que é uma mediunidade um pouco rara, mas uma psicometria, que é um pouco rara, que é a mediunidade que tem essa médium de descrição, e que é muito interessante, porque através do tato, através do contato, nós somos capazes de dizer a quem pertence determinada roupa, né, e até conversas que teriam sido travadas pela pessoa enquanto usava essa roupa. É a mediunidade que é explorada nas séries norte-americanas sobre médiuns que ajudam a polícia a desvendar mistérios, né, de crimes. Então, é uma mediunidade muito interessante, mas ela tem base nisso que eu falei aqui hoje. Nós somos capazes de impregnar o nosso pensamento ao nosso redor. E isto fica impregnado como sendo uma produção nossa. E o mais incrível, dura milênios. Né? Então, Bozano estudou isso de uma forma admirável, em Pensamento e Vontade do Bozano, vocês vão ver isso, é um livro interessantíssimo, em que você é capaz de ver uma imagem molde. Na verdade, você não está vendo o espírito ali, você está vendo uma imagem molde produzida por ele, por exemplo, a sexo.
O caso daquela senhora que subia regularmente a escada do palácio com uma xícara de chá à mão para tomar o seu chá das 5, né? E, no entanto, diante da pesquisa que Bolzano fez, descobriu-se que a senhora que morava ali tomava realmente o chá das 5, mas que aquilo que aparecia, que poderia ser visto até por determinadas pessoas que ali visitavam, era uma imagem molde, o espírito não estava ali. Ela impregnou a casa com a sua presença, inclusive realizando sempre a mesma coisa no mesmo lugar, na mesma hora. Então, são incríveis capacidades do nosso pensamento e só lamentamos que a ciência ainda resista, né, em descobrir tamanhos feitos nossos, né, quanto que nós temos possibilidade de fazer através do pensamento. Mais ainda, eu creio que o estudo disso nos leva a uma grande responsabilidade, né? Responsabilidade, sobretudo, com o que pensamos, como emitimos esses pensamentos. Nós temos de ter certeza de que a nossa atitude é importante. O que pensamos é importante, porque nós impregnamos tudo à nossa volta. E apenas para dizer que o médico que acompanhou Marie Veilly até Lourdes é Alexis Carrel, um prêmio Nobel de Medicina de 1912, e que descreveu a cura inexplicada desta senhora por interferência espiritual da água, né, fluidificada. Eu me coloco então às ordens se houver alguma pergunta.